Buenas, galerinha! Estamos de volta com o Contém um Gama dessa semana, um podcast dos meus devaneios criativos, empreendedores e de comunicação. Eu sou @eujuniorgama e o assunto de hoje é design. O que é design? A gente estava conversando, eu e o Thierry Amaral, sobre algumas coisas e caímos no assunto do design. E para mim, o design é quando a gente consegue unir o estético e a funcionalidade. Tem design industrial, design de interiores, enfim, tem vários tipos de design, mas todos eles, a função principal é unir o visual, a estética e a funcionalidade. Falando um pouco de história, o design moderno ele começou a tomar corpo na Revolução Industrial, justamente porque precisava dessa atenção maior entre realmente fazer algo efetivo, que funcione e com uma estética agradável, que não fosse tão rude. E aí, posteriormente, o design passou a ser tomado como um objeto de estudo e os conhecimentos foram organizados em matérias, em disciplinas. Por senso comum, as pessoas costumam entender o design realmente apenas como a parte estética. É bonitinho, combinação de cor, tá legalzinho, simplesmente pela parte estética. Quem trabalha com design gráfico sabe muito bem o que é isso, que quando vai criar uma peça, cria conceito, pensa em um monte de coisa, coloca ali dentro dessa peça gráfica todo o conceito, questão de cores, usabilidade, tudo mais. Aí o cliente chega, olha e fala, tá bonito, mas aumenta a logo. É mais ou menos isso aí, que para ele a logo tem que ser grande porque isso é bonito, enfim. Quem trabalha com design gráfico acho que sofre mais essas interferências, né? Porém, o design é muito além disso, é muito além do estético. A gente precisa pensar em todo um contexto de usabilidade, de união, de referências, enfim, o design é muito profundo mesmo. E a gente precisa um pouco desmistificar essa questão do design é apenas estética. Os profissionais de design mais conhecidos são, acredito que seja o design gráfico, design de interiores, design de moda e, claro, design de sobrancelhas. E eu não estou falando isso zoando, não. Eu acho que elas têm um papel muito importante, porque se eu falo que design, além da estética, vai toda de uma experiência, de um contexto, da história que você quer contar. Cara, pensa uma sobrancelha mal feita. Pensa um desenho mal feito. Então, isso é design, sim, faz parte do design, só que eu acredito que só o design de sobrancelha não vai contar toda a história que você precisa. Porque o design, ele realmente vai muito mais fundo. Ele é um guarda-chuva gigantesco e eu defendo a ideia de que basicamente tudo fica embaixo do guarda-chuva do design. Ele é importante, ele influencia em tudo. Quando a gente vai pensar numa solução, num produto, numa campanha, numa ação, numa decoração, num evento, enfim, em tudo o design está envolvido. A cada ponto de contato do público com a tua marca, com o teu evento, enfim, com essa atuação, a cada ponto de contato o design está inserido. E aí a gente vai falar de usabilidade, storytelling, das formas geométricas, da direção que você quer que a pessoa siga, do relacionamento que quer criar ali dentro, do conforto, enfim, de tudo. Tudo mesmo influencia, o design acaba influenciando. Vamos falar um pouco sobre a usabilidade. O web design hoje foi dividido em várias partes, várias disciplinas, e uma delas é a usabilidade, design de UX, de usabilidade. Isso é muito importante porque nessa área do design a gente entende como o usuário se comporta, o que é mais prático para ele, qual é a direção do olhar dele, como a gente pode transformar essa navegação em algo mais intuitivo e prazeroso para o usuário. O design de usabilidade ele pensa nisso, então o design acaba influenciando ali. Porque se o design é responsável pela parte estética e pela parte da experiência,
navegação de site é pura experiência, então tem influência sim, muita influência. Agora, para poder explicar um pouco melhor sobre essa minha visão de design e talvez num campo onde a maioria das pessoas consigam entender, eu queria falar um pouco sobre o design de interiores. Não é minha área, mas eu queria falar um pouco porque eu acho que é uma explicação bem clara e tranquila. Porque o design de interior ele pensa além de um sofá bonitinho e de um vaso que combina no canto da sala. Vai além disso. Tem preocupação com circulação de pessoas. Qual é o caminho que as pessoas passam nesse ambiente? Ou para onde eu quero direcionar que elas passem? Isso tudo acaba influenciando. O design de interiores tem que pensar nisso e influencia sim no comportamento das pessoas dentro do ambiente. E aí também se preocupa com a direção de luz. Essa luz tem que iluminar esse canto merece atenção. Poxa, esse canto está muito escuro, vamos iluminar aqui para trazer vida. Não só para ter uma luz e ó que legalzinho, está iluminado. Não, para direcionar a visão também, para direcionar um pouco dos sentimentos e também, que nem eu falei antes, a questão por onde as pessoas vão passar dentro desse ambiente, né? Influencia também no conforto. O design interior também tem que repensar muito a questão de corrente de ar, iluminação natural, como que vai acontecer a questão das plantas. Eu falei ali brincando antes das plantas no canto da sala, mas qual planta é melhor, onde fica melhor, se realmente faz sentido ela estar ali naquele ambiente, qual a experiência que essa planta vai trazer, que história que eu quero contar com esse ambiente. É para o seu ambiente mais sério, é para o seu ambiente mais despojado? Vocês já entraram em algum lugar que se sentiram mais sérios, que precisava ter uma postura mais séria, justamente porque o ambiente é feito para criar essa sensação, para ter essa experiência, enfim, esse clima acaba mudando, assim como eu acredito que já foram para algum lugar onde você já se sente um pouco mais feliz, mais criativo, porque toda a parte do design de combinação de cores, de posicionamento de cadeiras, de mesa, de iluminação, tudo isso faz diferença e tudo isso sim é design. O design é muito complexo e muito completo. Então cada ponto de contato, a luz interfere, é design. A textura do tapete interfere, é design. A cor da parede, enfim, tudo é design. Tudo vai acabar influenciando. Aí vocês conseguem perceber o quanto o design influencia em tudo, influencia nos nossos sentimentos, enfim, na nossa relação com marca, com pessoas, com ambientes, com estruturas, e daí a gente passa também, além dessa parte da estrutura física, e daí a gente entra para um design mais experiencial, que envolve sons, que envolve sabores, que envolve muito mais além da visão e do conforto. Incrivelmente, a culinária tem muito desse design, porque a culinária trabalha com aromas, texturas, cores, ela trabalha com muitos sentimentos. Até essa questão da gente ver um prato, uma sobremesa que nos remete a algo lá do passado, isso também é design, isso também acaba trabalhando com a nossa experiência. Então, se trabalha com a nossa experiência, tem a ver com design. Inclusive, eu assisto muito os programas de culinária da GNT, principalmente aquele Que Seja Doce, que é basicamente de sobremesa, o próprio nome já diz, e na apresentação dos pratos, eles têm todo um cuidado com essa questão do design. Eles têm que apresentar um prato bonito, a textura visual tem que remeter ao sabor que está ali. Se tem uma briga muito grande, acaba perdendo ponto. Se visualmente ele parece ter uma textura e na hora que vai provar tem outra textura, também acaba perdendo ponto. Esse conjunto de design, de textura, de cores, de sabores, ele precisa ser uniforme, precisa contar uma mesma história, né? Então toda essa harmonização faz parte. E a gente tem isso na culinária, eu já falei dos designs de interiores, do ambiente também acaba influenciando em materiais gráficos, tudo é design. E por que eu estou falando isso? Por que eu e o Thierry Amaral, a gente estava comentando sobre design? A gente está preparando o nosso curso de podcast e a gente entrou na questão do design sonoro. O quanto a trilha é importante para um podcast, igual essa que vocês estão ouvindo aqui no fundo. Ou a abertura do podcast, os sons, como isso vai trabalhar a nossa experiência,
como essa trilha vai remeter ao conteúdo que a gente vai passar. Isso tudo é design também, porque leva a experiência. Então, se vai alterar a sensação de experiência, é design. E olha que eu estou defendendo tanto isso e nem sou design. Faço trabalhos gráficos, já trabalhei desenvolvendo sites, só que hoje eu não trabalho como design. Mas eu defendo muito essa ideia de que o design ajuda a contar a história. Eu sou um amante de storytelling, um amante de contextualização de história e tudo mais, e para mim, a cada ponto de contato, a gente precisa pensar porque ele tem que contar uma história. A gente não pode simplesmente largar as peças e largar tudo de qualquer jeito, só porque tem uma cor bonitinha, só porque é confortável. Não. Tudo tem que contar uma história, e eu acredito que o design ajuda muito nisso. Quando a gente tem esse pensamento que tudo está embaixo do mesmo guarda-chuva, esses elementos todos eles têm que ter uma unidade. Eles têm que realmente contar a mesma história, passar a mesma mensagem, levar o teu público, enfim, o usuário, todos para o mesmo lado, para as mesmas sensações. Não pode ter conflito ali dentro desses elementos. E você já pensou se o design do teu negócio está realmente contando a história que você quer? As cores da marca, o posicionamento no Instagram, a linguagem que você fala, a forma como você atende o teu cliente, isso tudo tem conexão com os teus produtos? Já pensou em mudar alguma coisa? Ouvindo aqui, te deu algum insight? Me chama lá, @eujuniorgama em todas as redes sociais. Vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com o Contém um Gama. Valeu! A gente pode ir para um outro patamar de design.